Reflexão. Encontra-se no livro de João capítulo 7. João capítulo 7, a partir do versículo 1. Quem achou, diga amém. É Deus. Diz assim o texto do Senhor, livro de João, capítulo 7, a partir do versículo 1. Preste atenção aqui comigo, que Deus vai falar ao seu coração nesta noite. Você que nos assiste também pela internet, que Deus abençoe a vida de vocês. Acompanhe conosco a leitura da palavra de Deus, que diz assim: passando essas coisas, Jesus andava pela Galileia, porque não desejava andar pela Judeia, visto que os judeus queriam matá-lo. E a festa dos judeus, chamada de Festa dos Tabernáculos, estava próxima. Então os irmãos de Jesus se dirigiram a ele e disseram: deixe este lugar e vá para a Judeia, para que também os seus discípulos vejam as obras que você faz. Porque se alguém quer ser conhecido, não pode realizar os seus feitos em segredo. Já que você faz estas coisas, manifeste-se ao mundo. Acontece que nem mesmo os irmãos de Jesus criam nele. Até aí por enquanto. Esse texto ele me chamou muita atenção. Na sua essência, eu ia ministrar ele na quinta-feira, porém, aprove ao Senhor, não houve o culto. Eu entendi que era para hoje. A Bíblia diz que Jesus estava onde? Na Galileia. E ele não desejava andar pela Judeia. Tinha um motivo porque Jesus não queria, ele não tinha o desejo de andar por lá. Qual era esse motivo? Porque queriam matá-lo. Aqui já me chama a atenção, porque Jesus ele é o nosso guia, Jesus é a nossa referência. Não sei porque nós temamos, muitas das vezes. O texto está aqui dizendo que o próprio Jesus Cristo, ele sabendo de algo que ocorria, ele mesmo disse, ele sabia que ele não poderia passar por aquele lugar. Ele não desejava ir àquele lugar. Porém, você, quando nós descobrimos algo desse tipo, nós, mesmo sabendo que não devemos andar em tais lugares, que não devemos passar em tal lugar, mas nós fazemos o que? Nós iremos, nós vamos a esse lugar. Jesus sabia o motivo. Aquelas pessoas não desejavam ele ali. Aquelas pessoas não queriam a presença dele ali. E às vezes estamos andando em lugares que as pessoas não querem nossa presença. Estamos andando em lugar em que as pessoas desejam fazer o mal a mim e a você. Jesus ele tinha um propósito. Qual era o propósito de Jesus? O propósito de Jesus era apresentar o Pai ao mundo. As pessoas conheciam o Deus de Isaac, o Deus de Abraão, o Deus de Jacó, o Deus que, quando as pessoas não cumpriam, quando as pessoas pecavam, a justiça vinha. Então muitas daquelas pessoas tinham medo de Deus. E Jesus veio mostrar para ele que o Pai é amor, que Deus é amor. Por isso que Jesus falava tanto: eu aqui não faço o que eu quero, sim a vontade do meu Pai. A missão de Jesus era salvar a humanidade.
e mostrar para eles quem era o Pai. Porque alguém melhor que Jesus? Não tinha, porque Jesus estava com o Pai. Ninguém melhor para falar de alguém do que alguém que nos conhece. Ele veio do Pai para falar a respeito do Pai. Então ele tinha uma missão. Jesus não fazia nada por fazer. Então ele diz que naquele momento ele não desejava, porque naquele instante havia uma festa. Olha só o que os irmãos de Jesus disse para ele: deixe este lugar, vá para a Judeia, para que também os seus discípulos vejam as obras que você faz. Porque se alguém quer ser conhecido, não pode realizar os seus feitos em segredo, já que você faz essas coisas, manifeste-se ao mundo. Olha o conselho do ímpio como é. Olha o conselho do mundo, porque os irmãos de Jesus andavam com Jesus, mas tinha atitude de ímpio. Muitas das vezes o conselho do mundo é: faça assim, porque assim vai dar certo. E muitas das vezes essa fala está carregada de um sentimento de reprovação, está recarregada de um sentimento de inveja, um sentimento contrário daquilo que você olha e pensa. Às vezes nós olhamos para uma pessoa e achamos que essa pessoa está feliz com as nossas conquistas, achamos que essas pessoas estão alegres com o que Deus tem feito na nossa vida, mas na realidade essas pessoas estão escondendo o seu sentimento de fato. Porque o texto vai dizer aqui em seguida, acontece no versículo 5, acontece que nem mesmo os irmãos de Jesus criam nele. Então essa fala dos irmãos de Jesus: vá lá, se amostre, você não é o bonzão. Inveja. Eu não sei se você que tem algum talento já passou por essa situação. Isso acontece muito no meio artístico. Os artistas têm muitos bajuladores, as pessoas de status têm muitos bajuladores, mas nem todas essas pessoas que estão ao lado desses artistas, elas estão ali dando bons conselhos para aquela pessoa. Na realidade, elas incentivam muitos deles a cometer erros, a cometer deslizes. Aqui também eu já abro um outro parêntese: a obra do Senhor é uma obra espinhosa. Às vezes nós queremos reconhecimento das pessoas que estão próximas a nós, nós queremos reconhecimento das pessoas que estão ao nosso redor, mas na realidade a gente se depara com uma situação que aqueles que mais nos machucam são aqueles que estão mais próximos. Eu sei bem o que é isso na pele. As pessoas que eu mais acreditava que estariam conosco, as pessoas que mais eu acreditava que estava, comigo, foram essas pessoas que viraram as costas. Se aconteceu isso com Jesus, imagine comigo e com você. Porque Jesus realizou milagres, Jesus fazia coisas incríveis, e mesmo assim os irmãos de Jesus estavam duvidando dele, não acreditavam. Então aqui nós entendemos que fazer as coisas para Deus é no tempo dele, é na hora dele, é no momento dele, não é na forma que o mundo quer. Às vezes a pessoa começa a cantar, ela começa a despontar no meio evangélico como cantor, e aí o que acontece? Eu tenho visto muito isso. Aí vem uma produtora, a pessoa passou a vida inteira ali acreditando que em algum momento Deus vai levantar essa pessoa. Às vezes eu ouço alguns testemunhos. Eu ouvi o testemunho do Eli Soares, em que ele estava na igreja desde pequeno, a luta dele ali desde novo, ganhou um violão de uma pessoa e começava a ler, e aí vai passando-se o tempo, Deus levantou o Eli Soares. A gente vê a história de Matos Nascimento, da mesma forma a gente vê a história de Rose, de outras pessoas. Mas aí o que acontece? Hoje as pessoas elas querem chegar nos lugares altos sem ser o momento de Deus. Aí a produtora pega a pessoa, já falei sobre isso, a pessoa está ali ralando o tempo todo na igreja, ouvindo, vai aqui, atende uma agenda ali, atende outra agenda aqui. Aí vem um produtor, diz: a partir de hoje você está comigo, agora você precisa fazer vídeos para a internet. Aí agora as pessoas começam a expor a sua vida.
A pessoa fazia parte de alguma igreja em que lá tinha doutrina, né? É que não pode andar assim, ó, a pessoa agora ignora todas as coisas e agora começa a se descaracterizar. Aí quando nós bem pensamos, o mundo já engoliu essa pessoa. E agora essa pessoa agora vira refém de uma agenda, fica refém de uma empresa, fica refém de um contrato, e ela não tem mais liberdade para adorar, ela não tem mais liberdade para ir aonde o Senhor quer que ela vá. Aí se torna agora um produto. E não estou dizendo que o cristão não deve receber, sabe, assim, se aquilo é seu trabalho. Eu estou dizendo que quando chega esse momento em que Deus levanta, as bênçãos do Senhor não acrescenta dores, mas se fizermos as coisas dentro do nosso tempo, vai dar problema. Estamos vendo hoje no meio evangélico que as canções, o ministério musical virou um produto. É um perigo. O conselho dos irmãos de Jesus: olha, já que você tem esse talento, já que você faz essas coisas, vá à festa, porque lá está cheio de gente, se amostre lá. Mas versículo 5 diz, 6: então Jesus lhe disse: o meu tempo ainda não chegou. Quem sabe o que quer, sabe que o tempo de Deus ainda não chegou na sua vida. Quem sabe, quem serve a Deus, sabe que o tempo de Deus não é o meu tempo. E na hora certa o Senhor levanta, porque Deus levanta, Deus também abate. Se Deus levantar alguém, ninguém pode esconder. Se Deus esconder alguém, ninguém pode mostrar. O meu tempo ainda não chegou, mas para vocês, qualquer tempo é oportuno. Para quem não sabe o que quer, para quem não tem a missão de Deus, qualquer tempo é tempo, qualquer oferta é oferta, qualquer proposta é proposta. Ele não sabe definir o que é que ele quer. Se ele quer a Deus, ouvir a Deus, se ele quer ouvir o homem. As bênçãos de Deus não acrescentam dores. Se uma proposta vai te tirar do propósito de Deus, essa proposta não vem de Deus. O Álvaro Tito disse que logo na sua juventude ele recebeu uma grande proposta e ele até aceitou, mas depois Deus não permitiu. Ele obedeceu à voz de Deus e hoje está aí, até o dia de hoje, fazendo sucesso, ganhando dinheiro e salvando vidas através das suas canções. Olha, quando Deus levanta o homem, é difícil ele cair, desde que eles permaneçam na obediência a Deus. Porque para vocês, qualquer tempo é tempo oportuno. Aí ele diz assim: o mundo não pode odiar vocês, mas a mim ele odeia, porque eu dou testemunho a respeito dele, dizendo que as suas obras são más. Jesus está falando aqui que as pessoas o odeiam, não pela pessoa que ele é, mas pelo que ele prega. Pelo que nós pregamos, o mundo vai nos odiar, porque nós pregamos o contrário do que eles acreditam, o contrário do que eles pensam. É uma contramão. Por isso Jesus fala: esse povo, esse mundo me odeia, porque eu falo das obras más que eles praticam. Então para você é fácil você dizer que eu vou lá me amostrar, mas eu vou lá falar do Pai. Então o que você acha que é sucesso, para mim é algo muito importante. Eu vou estar sofrendo para falar isso, porque porque o público me odeia. Mas assim como Jeremias, eu não posso deixar de falar daquilo que está dentro do meu coração. Vocês para a festa? Eu não vou.
porque o meu tempo ainda não se cumpriu. Tendo dito isto, Jesus continuou aonde? Na Galileia. Jesus continuou no lugar. Vá vocês para a festa. Tem hora que é necessário nós mandarmos os bajuladores: vai embora, vão na frente. Eu não posso andar com vocês, porque a minha missão na festa não é me amostrar. A minha missão na festa não é mostrar o meu poder. A minha missão na festa é tentar desfazer as obras da carne. Aí o texto fala que depois que seus irmãos tinham ido para a festa, Jesus também foi, não publicamente, mas em segredo. Aquele que quer fazer a vontade de Deus não precisa de público. Não precisa. Às vezes precisa ter estratégia. Jesus aqui tinha uma estratégia. Jesus precisava saber o que estavam falando dele, o que é que as pessoas estavam achando da mensagem. O que ele estava pregando estava fazendo efeito. Jesus precisava saber dessas coisas. Então ele não podia ir com aquela comitiva de bajuladores, aquela comitiva que ia levar ele para um outro sentido que não era aquilo que Deus colocou no seu coração. Às vezes nós seguimos pessoas que vai nos tirar do propósito. Às vezes nós andamos com bajuladores, andamos com pessoas que querem dizer o que você deve ou não fazer. Você mesmo sabendo que aquilo que você deve fazer, Deus já falou com você, e você precisa ser firme naquilo que Deus já falou com você. Não podemos deixar as pessoas mudar o pensamento daquilo que Deus colocou no coração. Se é a palavra de Deus ela é prioridade. Os talentos é para nós usarmos na obra de Deus, mas o talento é irrevogável. O chamado e os talentos são irrevogáveis. Então não é porque a pessoa tem talento que ela está fazendo a vontade de Deus. Não são todos os cantores gospel que estão cantando para Deus. Não são todos os pregadores que estão pregando para Deus. Não são todos que estão no ministério que estão ali porque amam a palavra de Deus. Porque muitos deles já fizeram daquilo um negócio. Muitos deles já fizeram daquilo o seu desejo. Muitos deles usam aquilo como uma forma de realização pessoal. Mas quando você coloca Jesus no centro, todas essas coisas são acrescentadas pela parte de Deus. Mas essas coisas não têm valor algum para você. Jesus foi em silêncio. Ele não foi publicamente, ele foi em segredo. Aí o versículo 11 diz: ora, os judeus o procuravam na festa e perguntavam: onde ele está? Está vendo que não precisava Jesus ir para lá se amostrar? As pessoas já estavam ouvindo falar de Jesus. As pessoas já sabiam. Jesus não precisava lá. Tem gente assim: vou surfar agora na fama, vou surfar, vou hypar, hypar que chama. Opa, agora, olha, eu comecei a receber curtida, eu comecei a receber agora convites, eu vou aproveitar isso aqui, vou começar agora a aproveitar essa fama. E não é assim. Nós devemos aproveitar quando as pessoas estão dando atenção ao que nós estamos falando, se essa mensagem está sendo bem empregada. Eu faço de tudo para que nas redes sociais seja uma extensão do ministério. Eu faço de tudo para que as minhas redes sociais seja também uma forma de evangelizar, uma forma de pregar a palavra de Deus. Eu não vejo vantagem, eu não sinto desejo em estar colocando a minha vida pessoal, em que as pessoas olhem para mim como alguém para ferir a forma de você viver ou de andar. Eu não sou assim. As pessoas precisam copiar a mim naquilo que eu copio a Jesus. A maior influência da minha vida é Jesus Cristo. Eu não sou influência de ninguém. Se a pessoa quiser copiar a minha forma de viver, desde que eu esteja vivendo a forma de Jesus, fica à vontade. Mas se eu não convivo, se eu não tenho a conduta que Jesus tem, não copie. Porque o maior influenciador é Jesus Cristo. Por isso os judeus estavam procurando Jesus. E o que é que eles estavam falando?
onde Ele está. Nem sempre as pessoas que estão nos procurando, elas querem nos ouvir. Às vezes elas estão nos procurando para nos abater. Às vezes elas estão nos procurando para nos fazer desistir daquilo que Deus já colocou no nosso coração. Havia grande murmuração a respeito de Jesus entre as multidões. Uns diziam: Ele é bom. E outros afirmavam, não é. Ele engana o povo. Uns diziam, olha só, que para falar o bom, só dizem, mas para falarem o mal, eles têm o quê? Afirmavam. O poder da negação parece que eles é mais inciso. Eles são mais agressivos. Às vezes uma bondade sua não corre tanto, mas uma miséria que acontece na sua vida espalha. Uma boa notícia, ela corre devagar, ela anda, ela rasteja, mas uma notícia ruim, ela vai igual pólvora. Então uns diziam: Ele é bom. Outros afirmavam: não é. Ele engana o povo. Muitas daquelas multidões achavam que Jesus enganava o povo. Imagine se Jesus chega ali querendo se amostrar como os irmãos de Jesus havia dito para ele. Jesus precisava saber como estava chegando aos ouvidos daquelas pessoas a palavra da salvação. Entretanto, ninguém falava dele abertamente, por ter medo dos judeus. Era burburinhos. Então, se Jesus chegasse como os irmãos deles queriam, publicamente, primeira coisa, ele ia morrer. Outra coisa, ele não ia saber se estava fazendo efeito a mensagem da salvação, porque as pessoas não falavam abertamente. O que Jesus fez? Jesus chegou naquele lugar, muita gente, era uma festa, né? Pessoas andando, pessoas espalhadas para tudo quanto é canto, pessoas ali, um grupinho conversando. Quando a gente vai numa festa, a gente vê, né, os grupinhos separados, a gente vê o outro lá fazendo lanche, ou seja, era uma grande multidão fazendo diversas coisas. E Jesus chegava ali e encostava perto de um grupo. Aí um grupo dizia: rapaz, ele é bom. Ele é bom. Talvez essas pessoas diziam: você lembra que ele curou aquela mulher? Você lembra que ele curou aquele homem? Você lembra daquelas palavras? Você não sentiu algo no coração quando ele começava a falar? Aí Jesus saía daquele grupo e andava um pouquinho, encostava em outro grupo. Aí outro dizia: não, ele é mau, ele engana as pessoas, ele é um charlatão, não acreditem nesse homem. Então Jesus ia para um, ia para outro, porque ele precisava saber se aquela missão que ele recebeu do Pai estava surgindo efeito. E seja, ele já era famoso lá, onde os irmãos achavam: você precisa se amostrar. Não precisa. Quando Deus quer, você chega em lugares em que você nunca foi. E quando a festa já estava na metade, Jesus foi ao templo e começou a fazer o quê? A ensinar. Então os judeus se maravilharam e diziam: como é que pode ser letrado se não chegou a estudar? Como é que ele pode falar desse jeito se não chegou a estudar?
Talvez alguém olhe para você, como é que ela pode dançar dessa forma, se ela nunca participou de grandes balés, de grandes, sabe, espetáculos musical, de dança. Como é que ela pode dançar assim? Como é que ela pode ensinar da forma que ela ensina, se ela nunca estudou? Como é que ele pode pregar? Como é que ele pode cantar? Como é que ele pode, se nunca teve aula? Como é que Pedro pode pregar com tanta autoridade se ele nunca foi à escola? É assim que Deus faz. Quando Deus levanta, quando Deus chama alguém, Ele capacita. Ele dá a direção, Ele dá a instrução, Ele capacita. Então Jesus, Ele estava no meio dos doutores ensinando, e as pessoas ficavam maravilhadas. Como é que pode? E Jesus lhe respondeu: o meu ensino não é meu, mas daquele que me enviou. Olha só, olha a diferença. Eu ouvi da voz de um amigo que pegou uma canção minha lá de trás. Ele disse: nunca pare de cantar. Eu sei que eu não estudei música, eu sei mais ou menos alguns acordes, mas eu percebo que quando eu começo a cantar, quando eu começo a tocar, mesmo sem saber campo harmônico, mesmo sem saber o que for, as pessoas sentem uma presença, as pessoas sentem uma graça. E eu posso dizer a você: isso não vem de mim, vem de Deus. Jesus, o próprio Jesus disse: o ensino, a forma que eu falo não vem de mim, o meu ensino não vem de mim, vem de Deus. Está aí a diferença. Talento não quer dizer nada. Aquelas pessoas estavam ali, aqueles homens eram homens que estudou, os homens letrados, os homens experientes, e diante de uma pessoa ali na frente deles que eles conheciam. Às vezes as pessoas nos conhecem e elas olham e não acreditam, então elas ficam, muitas das vezes, tem pessoas que olham: eu não acredito. Muitas pessoas olham para mim, eu percebi isso um dia desse conversando com minha esposa. Às vezes as pessoas olham para você, olham para mim, e eu fico achando que essa pessoa está feliz com minhas conquistas, mas não, ela está com inveja. Mas ela finge, fica admirada. Como é que pode? Como é que pode tanta inteligência? É Deus, Deus quem capacita. E Jesus disse: o meu ensino não é meu, mas daquele que me enviou. Se alguém quiser fazer a vontade de Deus, conhecerá a respeito da doutrina, se ela é de Deus ou se eu falo de mim mesmo. Quem fala por si mesmo está buscando a sua própria glória. Olha aí. Mas o que busca a glória de quem o enviou, esse é verdadeiro, e nele não há falsidade. Se alguém quiser fazer a vontade de Deus, conhecerá a respeito da doutrina, se ela é de Deus ou se eu falo de mim mesmo. Quem quiser falar de Deus tem que conhecer a Deus, tem que ter experiência com Deus, porque Deus vai capacitar. Quando Deus chamou Moisés para uma missão, Ele disse: vai, eu direi a você o que você vai dizer diante do faraó, eu direi a você o que você deve ou não fazer. Aquele que tem o chamado, aquele que tem a esperança em Deus, Deus vai na frente, Deus vai guiando os passos, Deus vai abrindo o caminho, Deus vai quebrando as correntes, Deus vai quebrando os grilhões, Deus vai dando capacidade. É por isso que as pessoas não entendem: deveria ser eu no lugar dele, porque eu tenho mais talento, porque eu tenho mais condição. Mas não, é assim que Deus faz, Kel. É por isso que Deus pega você aqui em Lauro de Freitas, nessa igreja humildezinha, pequena, e leva você para o meio dos príncipes,
Príncipe, lá em Jaguaquara, na cidade, na igreja Ama, para você dançar, para você mostrar para as pessoas aquilo que Deus faz através da sua vida. E lá eu tenho certeza que uma semente fica plantada, e aí nós iremos avançando. Mas talvez tem pessoas que olham assim: não, podia ser eu tenho mais talento, eu tenho mais estudo. Mas não, Deus quis você. E se for da vontade de Deus, Deus fará isso ou aquilo. Mas nós precisamos saber que tudo aquilo que nós fazemos é Deus quem capacita, e vem de Deus, e é Deus que dá o entendimento, é Deus que dá a direção, é Deus que ensina. Não é fato que Moisés deu a lei para vocês, contudo nenhum de vocês a cumpre, porque estão querendo me matar. A multidão respondeu: aqui vem a hipocrisia. Todos são assim. Você tem demônio. Quem é que quer matá-lo? Quem está querendo matá-lo? Hipocrisia. A narrativa hoje que nós vemos, a pessoa está com a faca nas suas costas, lhe abraçando e dando facada nas suas costas, está dizendo: quem é que está te enfiando a faca? A pessoa está ali te ferindo, te machucando com palavras, mas ele diz: oxe, quem é que está te ofendendo? As pessoas enviadas do diabo, elas estão machucando, estão dizendo que não estão machucando. Aí você vai reclamar, você está com mimimi, você está, você está viajando. Eu conheço uma pessoa que é assim, está lhe fazendo mal e está dizendo, tentando entrar na sua mente para que você se ache o culpado. Os narcisistas são muito assim. Eles fazem as coisas ruins com a pessoa e depois ele entra na mente da pessoa para que a pessoa sinta-se culpado. Tem mulheres aí que estão apanhando dos seus maridos e ele é um narcisista, e depois ela se sente culpada. Ela que foi apanhou, mas ele consegue entrar na mente dela. Ela acha que ela foi culpada porque ela irritou ele, por isso que ele fez isso, porque isso, porque aquilo, e vice-versa. Tem homens aí sofrendo na mão de mulheres narcisistas, que depois que ela apronta com eles, ele aí sente uma culpa, porque eu fiz isso, por isso que ela agiu dessa forma, porque o narcisista é assim. Então esses homens aqui, esses atribulados, queriam de fato matar Jesus, e Jesus fala assim: olha, Moisés deu a lei a vocês e vocês não cumprem, por que é que vocês querem me matar? Ele olha para Jesus e fala assim: você está endemoniado, rapaz, você na frente da multidão todo mundo fala, porque está na frente das pessoas, você tem demônio. Quem é que quer matar você? Eu estou vendo muito isso no Brasil. Uma falsa segurança, um falso progresso. Pessoas sendo presas, pessoas estão presas por nada. E as pessoas estão olhando dizendo: eu não estou. Quem é que está? Não, o Brasil continua assim na democracia. Não, você está vendo coisa. Os nossos filhos estão morrendo, e as pessoas dizendo: não, não está não. Você é religioso. A gente está dizendo: olha, cuidado com as redes sociais, cuidado com o celular. Não, você está vendo coisa, não tem nada disso, é saber usar. Os crentes vê problema em tudo. A gente olha para a Netflix só tem satanismo, homossexualismo, promiscuidade, não tem quase nada que preste ali. Você vai falar: não, o crente vê tudo, vê besteira. Eu tenho assistido muitas coisas na Netflix lá. Eu preciso ver para combater, eu vejo só satanismo pesado. Tem coisas que não é nem para continuar assistindo, porque é muito pesado. Frases, invocações,
demoníacas, chamados demoníacos, e muitas das vezes em um simples anime, em um simples desenho, e tudo eles colocam ali, sabe, o homossexualismo, colocam tudo que não presta, eles colocam ali, e todos estão assistindo. E você for falar, não, você é assim, essa é a estratégia do diabo. Você tem demônios. Quem é que está querendo matá-lo? Jesus respondeu: um só feito realizei, e todos vocês ficaram admirados. Moisés lhe deu a circuncisão, se bem que ela não vem de Moisés, mas dos patriarcas. E vocês fazem a circuncisão de um menino até mesmo no sábado. E se um menino pode ser circuncidado em um dia de sábado, para que a lei de Moisés não seja desrespeitada, por que vocês ficam indignados contra mim, pelo fato de eu ter curado por completo um homem no sábado? Aqui Jesus desmascara a hipocrisia deles. Sabe por que o hipócrita, ele faz, mas quando você faz, ele diz que está errado. A gente tem visto isso muito hoje. Aquele pior pedófilo é o que mais comete pedofilia. Aquele que é o ditador, ele finge combater a ditadura. Ele comete o pecado. Mas quando alguém vai para o lado dele, ele se defende com uma bandeira que ele rejeita. Aqui Jesus está falando aqui, olha, Moisés deu uma lei, mas essa lei não vem de fato com os patriarcas que vieram. E vocês, por obediência, vocês circundam as crianças no sábado. Ou seja, o sábado não era para vocês descansarem, mas porque Moisés deixou a lei, agora eu venho, faço algo incrível. Eu curei alguém por completo. Eu não lesei ninguém, eu não cobrei dinheiro de ninguém, eu não briguei com ninguém, eu não bati em ninguém. Eu curei alguém, eu fiz o bem a alguém. E vocês querem me matar. Um menino pode ser circuncidado no dia de sábado, para que a lei de Moisés não seja desrespeitada. Por que vocês ficam indignados contra mim, pelo fato de ter curado por completo um homem num sábado? Não julguem segundo a aparência, mas julguem pela reta justiça. Aí tem gente aí, você não pode julgar ninguém. Jesus está dizendo aqui, pode sim, mas não julgue segundo a aparência, julgue segundo a reta justiça. Alguns de Jerusalém diziam: não é este o homem que estão querendo matar? Olha aí, a hipocrisia caindo por terra. Aqui no versículo 29, versículo 20, diz assim: você tem demônio, quem é que está querendo te matar, homem? Porque eles estavam diante da multidão, eles precisavam fingir, mas de fato eles queriam matar Jesus. Eles queriam que a multidão olhasse para Jesus e chamasse Jesus de mentiroso. Jesus estava com mimimi, Jesus estava com vitimismo. Eles queriam isso, porque na frente das câmeras esses homens falam o mesmo de coisa, mas por trás das câmeras eles estão cometendo terríveis coisas. Mas aqui agora, olha só o que diz no versículo 25: não é este o homem que estão querendo matar? Eis que ele fala abertamente e ninguém lhe diz nada. Será que as autoridades reconhecem de fato que este homem é o Cristo?
Mas nós sabemos de onde este homem vem. Quando, porém, o Cristo vier, ninguém saberá de onde ele é. Enquanto ensinava no templo, Jesus disse em voz alta. Bora ver o que foi que Jesus falou em voz alta? Tanto eles queriam matar Jesus que todo mundo sabia disso. O povo gritou abertamente: olha, ele está falando, ninguém prende. Querem sim matar ele, mas eles disseram que não, que não, que não, que não. Sabe, é que esse povo ruim, você está vestindo com a camisa preta e não, é vermelha. Não, você é preta, é vermelha, é vermelha. Daqui a pouco você está achando que a camisa preta é vermelha. Manipulação. A manipulação não vem de Deus, é do diabo. Jesus falou em voz alta: vocês não somente me conhecem, mas também sabem de onde eu sou. Eu não vim porque eu de mim mesmo o quisesse, mas aquele que me enviou é verdadeiro. Aquele a quem vocês não conhecem, eu conheço, porque venho da parte dele, e ele me enviou. Aquilo que eu falei no início, Jesus conhece o Pai, ele conviveu com o Pai. Porque é melhor para falar de você do que alguém que te conhece. A missão de Jesus era falar do Pai. Ele está dizendo para você, está afirmando para aquela multidão: vocês não o conhecem, mas eu o conheço. Então quiseram prendê-lo, mas ninguém lhe pôs a mão, porque a sua hora ainda não havia chegado. Ninguém vai pôr a mão em você, ninguém vai tocar em você antes da hora. Deus não irá permitir ninguém tocar em mim, tocar em você. Nós somos enviados do Senhor, sacerdócio santo, nação eleita, povo adquirido. Se estivermos cumprindo a missão de Deus, Deus sabe qual é o fim de cada um de nós, e nenhum dos nossos dias serão removidos antes do tempo. Alguns vieram e morrerá pela causa do Evangelho, outros morrerá quentinho em uma cama, assim como foi com João. O que importa é fazer a vontade de Deus. Então quiseram prendê-lo, mas ninguém lhe pôs a mão, porque a sua hora ainda não havia chegado. Porém, muitos dentre a multidão creram nele e diziam: quando Cristo vier, será que vai fazer maiores sinais do que este homem tem feito? E aqui eu encerro a palavra. Começou com o público dividido, terminou com o público dividido. Mas Jesus teve certeza que a palavra de Deus estava sendo pregada. Olha o que o texto diz no final: muitos creram nele, a ponto de dizer: não tem como vir alguém mais poderoso que ele. Não tem como ter alguém melhor que Jesus para nossas vidas. Não encontraremos outro. O que é que as pessoas estão esperando? Mais milagres ainda? Mais do que o câncer que Jesus te curou, você quer saber mais ainda? Será que alguém terá o poder de curar o seu câncer como Deus te curou? Eu falo para alguém que está me ouvindo, me assistindo. Será que o livramento que Deus deu ao seu filho ainda não é o suficiente? Será que outra pessoa fará maior do que Deus já fez na sua vida? Será que os livramentos que eu já recebi, será que virá alguém e fará algo diferente? Então é o tempo de crer, é o tempo de definir o que nós queremos para a nossa vida. Se é Deus, seguir; se é o diabo, seguir.
Não é tempo de ficar mais em cima do muro. Se nós sabemos que tudo Deus opera, se nós sabemos que Deus é o nosso guia, o nosso protetor, por que nós estamos deixando Ele e deixando para procurar Ele nos últimos instantes, muitas das vezes quando até nem tem mais jeito? Pois para mim, essa palavra é o suficiente. Eu não preciso de outros livros. Não preciso. Assim surgem as seitas, porque eles têm essa palavra como a segunda opção. Você quer conhecer uma seita? Vê se ela segue um livro. É o livro e a Bíblia. Elas olham para o livro e leem a Bíblia. Se algo na Bíblia está diferente do livro, elas seguem o livro e rejeita a Bíblia. Todas as seitas são assim. A Bíblia não é o centro, pois aqui na Igreja Batista Bilivre, o centro é a palavra de Deus. Eu olho livros para complementar o meu conhecimento, mas todo o conhecimento desses livros cai por terra quando eles estão fora desta palavra. Portanto, todos aqui que congregam, que irão congregar, terão que estar satisfeitos com a palavra de Deus. Se alguém estiver buscando um pastor coach, aqui não é o seu lugar. Se você estiver buscando um pastor que vai te enganar através de promessas que eu não posso realizar, aqui não é o seu lugar. Se você está procurando buscar a mudança da sua vida através de Jesus, aqui é o seu lugar, porque aqui eu não tenho nada a lhe oferecer. Aliás, eu tenho muito a lhe oferecer, a palavra de Deus como ela está escrita. E assim até a volta de Jesus. A palavra de Deus, ela é suficiente. Obedece e será próspero. Obedece e será abençoado. Mas se não quer seguir, a porta está aberta. Igual a pessoa chegou, pode ir embora. Eu não tenho carro para te dar. Eu não tenho uma oração poderosa para fazer por você. Se você crer, eu vou orar por você e os céus irão abrir sobre a sua vida. Mas se você não crer, como é que você vai receber? O evangelho é para aquele que crê. Bem-aventurados são aqueles que não viram, mas creram. Bem-aventurados são aqueles que não precisam de nada para crer em Jesus. Então, quando Jesus faz para ele é bônus. Quando Jesus faz para ele é maravilhoso, porque ele reconhece que se Deus fizer, ele é Deus. Se não fizer, ele é Deus. Se a porta abrir, é Deus. Se fechar, é Deus. Se Deus ressuscitar, ele é Deus. Se ele também não ressuscitar, é Deus. Porque nós adoramos ele pelo que ele é e não pelo que ele pode fazer. Pois na Batista Believe, a Bíblia é a nossa regra de fé e prática. Nós cremos na palavra de Deus e nós nos esforçamos para seguir a palavra de Deus. E o que passar disso vem do maligno. E assim, vamos colocar de pé. Você não precisa do homem para fazer sucesso. Você não precisa das ideias do homem para mudar aquilo que Deus já colocou no seu coração. Viva como Jesus viveu. Imite a Jesus. Jesus sabia o momento de ir, o momento de ficar. Jesus não se alinhava com pessoas ruins, muito pelo contrário. Quando Jesus chegava perto de alguém, fora do princípio, era para converter essa pessoa, era para trazer o entendimento à vida daquela pessoa. Fora isso, Jesus não iria, não fazia. A Bíblia diz que Jesus, quando era insultado, ele não revidava. Quando Jesus era maltratado, ele não jurava de morte. Jesus é amor. Jesus seguia aquilo que o Pai o ensinou. Por isso, se você é filho de Deus, faça aquilo que Jesus faz. Se você é filho de Deus, porque o filho copia o Pai. O filho faz aquilo que o Pai faz. Por isso, Senhor, eu te agradeço por essa palavra, que ela possa entrar no nosso coração e fazer morada. O Senhor é quem levanta, o Senhor é quem abate, o Senhor é quem faz. A única estratégia que nós precisamos são as estratégias que vêm dos céus.
Por isso, sela nossos ouvidos, nosso entendimento, a nossa compreensão da Tua palavra, para que possamos a cada dia te conhecer e prosseguir em te conhecer. Tua palavra diz: conhecer e prosseguir em conhecer. O meu povo sofre por falta de conhecimento, assim como aqueles homens que tinham conhecimento, mas eles não compreendiam, porque eles seguiam à risca aquilo que Moisés deixou. Eles seguiam tão à risca que eles não conseguiam enxergar que a bondade que Jesus fez, o que é mais importante, uma circuncisão ou uma cura por completo, mas a religiosidade, o desejo de querer obedecer ao homem, não deixava eles enxergar o poder de Deus. Jesus veio a este mundo, tu vieste a este mundo, Pai, para nos mostrar como nós devemos fazer como cristão. Devemos abandonar a hipocrisia, mas também deveremos saber, não podemos ser inocentes. Nem todas as pessoas nos amam, nem todas as pessoas estão concordando com o que estamos pregando, mas precisamos continuar até que o Senhor venha. Por isso eu te entrego a minha vida, a nossa vida, a vida desta igreja em tuas mãos. Deus, dá-nos a semana abençoada, ajuda-nos, Senhor. Tu sabes do que eu preciso, tu sabes do que essa igreja precisa. Por isso, Pai, nos abençoa, derrama a bênção sem medida, envia colaboradores, pessoas dispostas a estar na seara. Leva-nos em paz e segurança, debaixo da tua proteção. E que o amor de Deus Pai e a graça do nosso Senhor Jesus, que a comunhão e a consolação do Espírito Santo de Deus esteja sobre sua vida. E você diz amém. Está encerrado em nome de Jesus.